Olá, boa noite. Eu sou a Lari Colebrusco, eu sou Theta Healer e hipnoterapeuta e sou a apresentadora do programa Intensamente, que eu preparei com muito carinho para nós. Neste primeiro programa, eu separei para eu contar a minha caminhada até aqui, porque eu acho importante a gente mostrar o caminho e não só o resultado. No programa Intensamente, nós vamos falar sobre as forças do universo, sobre energia, desvendar os mistérios da mente, meditação e por que nós temos uma humanidade tão angustiada. O que está acontecendo? Ficou curioso, né? Segura a vinheta então e nos acompanhe. Então, contando um pouquinho da minha história, no começo do ano passado, de 2018, eu comecei a ter vários probleminhas com o meu carro. Então, assim, bateram errado 2 vezes, aí roubaram o step, aí acabou a bateria, sabe? Uma coisa seguida da outra. E aí a minha fisioterapeuta, Denise Moreira, falou assim, você deve estar carregada, suas energias devem estar baixas. Por que você não toma um banho de sal grosso, medita? E aí eu pensei, bom, nunca tinha meditado, né? Falei, mas é grátis, né? E eu já estava esgotada, estava carregada mesmo. Falei, vamos tentar. Aí cheguei em casa, olhei lá no Google como preparar um banho de sal grosso. Cheguei em casa, tomei o banho e já foi uma sensação assim deliciosa. Coloquei lá no YouTube depois, como entrar em alfa. Coloquei a música, deitei e fui seguindo as instruções, porque era uma meditação guiada. E aí, de repente, eu estava em alfa. E é uma sensação, assim, incrível. Quando se falava em meditação, eu pensava assim, como que as pessoas conseguem ficar tanto tempo sem fazer nada? Né? Eu não entendia. Mas quando eu entrei em alfa, eu entendi. E aí eu ficava pensando assim, eu esqueci de ver como que eu saio de alfa, porque a sensação é tão boa que dá vontade de você ir ficando. E aí eu lembro que entrou uma propaganda com 30 minutos do vídeo e aí eu voltei a consciência aqui para a terceira dimensão. Bom, terceira dimensão é esse mundo que a gente vive, que é o mundo do medo, do ego, do materialismo, né? E quando a gente medita, a gente vai lá para a quinta dimensão, né? Que é a consciência, é a nossa essência. E existe também a quarta dimensão, que é a dimensão dos sonhos. Quando a gente conecta essas 3 dimensões, a gente percebe que a gente se reconectou com a nossa essência. A quarta dimensão é a dimensão dos sonhos, que eu também amo. Eu tenho muitos sonhos lúcidos e dá para aprender muito com os sonhos. Então, a minha intenção é mostrar que realmente tem como a gente se reconectar com a nossa essência e tomar as rédeas dos nossos pensamentos, sair do automático, sair da caixa e ser muito felizes. Que nós viemos para essa vida da terceira dimensão para que seja leve, para que seja divertido. Se tiver pesado, é porque você está desconectada com a sua essência. E depois desse dia que eu entrei em alfa, eu comecei a meditar com bastante frequência, pois é viciante. É uma sensação deliciosa. E eu percebi que quando a gente medita, a gente abre esse canal. Você começa a ter mais sabedoria, começa a prestar atenção nos seus pensamentos, começa a ser mais consciente. Pois quando a gente está na rotina do dia a dia, nós estamos fazendo as coisas inconscientemente, no automático. E quando você medita, que começa a organizar os seus pensamentos, as suas ações, suas reações, a sua intuição se aflora e você começa a saber coisas que você nem sabe de onde vem. Mas só para constar, eu sempre fui sensitiva. Desde criança eu já sabia algumas coisas que iam acontecer antes mesmo de acontecer. Eu era sonâmbula. Então eu percebi que eu havia perdido essa conexão. E depois que você refaz essa conexão, o universo volta a falar com você o tempo todo. Como você sai do automático, você começa a enxergar os sinais, que são coincidências ou sincronicidades. Eu falei universo, mas você pode chamar de Deus, pode chamar de vácuo quântico. Eu falo dessa energia que move o mundo. Ela tem vários nomes, você escolhe. Então, quando eu comecei a meditar, o universo colocou na minha frente o livro O Segredo.
né? Que fala que a gente cria a nossa realidade com a força do nosso pensamento. E aí eu li o livro e pensei, será que realmente isso acontece? Bom, mas também não me custa nada tentar. Né? E comecei a organizar os meus pensamentos, a ser mais consciente, prestar atenção nas minhas reações. E percebi que tudo tinha mudado. Falam que quando a gente muda o interior, o exterior muda também. E aí eu comecei a ter mais ideias, comecei a ficar mais criativa, comecei a fazer vídeos no Instagram e percebi que as pessoas gostaram. E aí comecei a pesquisar sobre física quântica, sobre as ondas do nosso corpo emite, fui me aprofundando. E confesso que a maior parte do que eu aprendi, eu não sei exatamente falar de onde veio. Eu assisti vários vídeos no YouTube, documentários, eu li livros, mas quando você medita, parece que você encontra uma sabedoria sobre a qual você não tinha acesso antes. E após acreditar que nós criamos a nossa realidade, né, com os nossos pensamentos, eu percebi que o universo foi colocando pessoas, situações no meu caminho, foi me guiando. Talvez o universo nunca parou de se comunicar comigo. Porém, quando estamos no automático e muito presos nessa terceira dimensão, que é a dimensão do medo, a gente não enxerga os sinais. E aí também a gente começa a dizer mais sim para o universo, porque a gente acaba perdendo um pouquinho do medo. Eu falei que o universo coloca sinais na nossa frente, mas pode ser Deus, pode ser vácuo quântico, tanto faz, tá? Mas quando eu descobri isso, e eu achei fantástico, eu pensei, todo mundo precisa saber disso. E comecei a fazer vídeos no meu Instagram e no YouTube, né? E as pessoas começaram a me escrever como que acessava essa paz, né? Como que acessava essa energia, como que reconectava com a nossa essência. E aí as pessoas me perguntavam assim, você fez curso? Né? E ficava um pouco estranho eu falar assim, eu aprendi por intuição, na meditação eu acessei uma sabedoria, né? E tem um amigo meu, Arthur Maniglia, que estava me ajudando com algumas orientações nos vídeos. E ele me orientou a fazer algum curso, porque aí ele falou que eu teria como me embasar para falar nos meus cursos. E aí eu já segui a Marisol Ribeiro no Instagram, né? Porque eu acho ela uma fofa. E eu vi que ela ia dar um curso de Theta Healing. E eu sentia que eu precisava fazer esse curso. E aí quando eu falava para as pessoas que eu ia fazer o curso, algumas pessoas me perguntavam o que era o curso. E eu falava, olha, eu não sei, eu só sei que eu tenho que ir lá fazer. E aí eu fui a São Paulo para fazer esse curso. A minha intenção não era nem atender, era só me embasar para fazer os cursos, os vídeos. Só que lá eu me deparei com uma ferramenta fantástica de cura energética, que é uma terapia em meditação. E aí eu voltei do curso e comecei a atender. E aí comecei a me aprofundar um pouco mais sobre o poder da nossa mente, sobre o que a gente guarda no nosso subconsciente. E aí um dia num almoço, que estava com a minha mãe e com uma amiga dela, muito querida, ela me perguntou se eu conhecia a hipnoterapia. Me falou inclusive do Ian Seta. E eu disse que eu não conhecia. Mas ela me fez lembrar que desde criança eu gostava de hipnose. Sabe, eu fazia aqueles círculos na folha e ficava olhando para ver se eu me hipnotizava. E aí eu pensei, vou fazer o curso de hipnose. E aí entrei no Instagram do Ian Seta e vi que ele ia dar o curso no fim de semana subsequente. E é assim que acontece, não é coincidência. O universo, ele vai planejando todo o caminho para você, calcula tudo, então a vida ela fica muito mais fácil, né? São as sincronicidades. Então, eu atendo, eu faço a terapia em hipnose e faço a terapia em meditação. Quando a gente está nesse estado, que é o estado natural da mente, que é um estado de paz, a gente tem um acesso mais facilitado ao nosso subconsciente. E o que a gente guarda no nosso subconsciente? Né? Conscientemente, assim, conversando, às vezes a gente não lembra, a gente não sabe o que a gente guardou. Mas o que a gente vai guardando de experiências, ele vai deixando a nossa vida mais pesada. A gente carrega muita coisa que a gente não precisava carregar. Quando a gente faz uma limpeza desse subconsciente, né, a nossa vida muda demais. Por exemplo, de quem eu era no começo de 2018
e para quem eu sou agora, a minha vida mudou demais, sabe? Eu tô aqui apresentando esse programa para nós. Eu sentia que a minha vida, ela estava travada, sabe? Naquela mesmice. E é fantástico quando as pessoas alcançam a paz, a tranquilidade e conseguem chegar no objetivo que ela quer. Quando a gente muda o nosso pensamento, a gente destrava a nossa vida. Então eu acredito na lei da atração, eu acredito em física quântica, eu acredito no universo, acredito em Deus. E acho que a meditação, ela ajuda muito a abrir caminhos, trazer um bem-estar para a mente e para o corpo. Pois eu acredito que a humanidade, ela está tão angustiada por não estar consciente deste poder que existe dentro dela e a pessoa, ela perdeu essa conexão. Então, eu acredito que a humanidade, ela tem medo de acessar o subconsciente. Pode reparar que muita gente tem medo do silêncio, porque o silêncio nos faz pensar. Muita gente já chega em casa e liga a TV, ou entra no carro e já liga a música. Por quê? Porque aí não precisa pensar. Então as pessoas, elas não agem na verdade como elas queriam agir. E isso as torna doentes. Por quê? Por exemplo, se uma pessoa ela quer emagrecer, mas ela sai comendo tudo que aparece na frente, em grande quantidade, ela fica angustiada, triste, porque ela não chega no objetivo dela, que é emagrecer, porque ela come demais. Mas assim, quem é que manda? Por que as pessoas agem contra o seu objetivo? Entendem que a pessoa da terceira dimensão está desconectada com a alma, que é da quinta dimensão? O corpo não está conectado com a mente, com a consciência. Por isso a pessoa sente esse desconforto, esse vazio. Ela percebe que está desconectada. Por exemplo, uma pessoa que quer mudar o corpo. Talvez ela queira um corpo mais definido, mas ela é sedentária. Por que ela não consegue começar a se exercitar? Porque ela tem um objetivo conscientemente, porém ela mesma não deixa ela chegar nesse objetivo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Poucas pessoas pensam assim, conscientemente, sobre as suas atitudes. E isso é o autoconhecimento. Porque você para de brigar com você mesmo. Tudo o que a gente quer é possível, se a gente tiver foco e objetivo, disciplina. Então vamos voltar lá na nossa mente. De 5 a 10% da nossa mente é consciente. De 90 a 95% da nossa mente é subconsciente. Eu acredito que a nossa mente emite um sinal. Então, quem que cria a nossa realidade? É o subconsciente, porque ele é a maior parte, ele emite a maior parte das ondas. E você sabe o que você tem no seu subconsciente? Então, conscientemente, você pode querer. Eu quero emagrecer. Mas você armazenou algo em seu subconsciente que não quer que você emagreça. Então, você não vai emagrecer. E você sabe o que tem no seu subconsciente? Como que faz essa limpeza, já que ele tem mais força? Então, em estado meditativo, em estado de hipnose, é mais fácil a gente ter esse acesso e fazer essa limpeza. Então, essa guerra interna, ela vai perdendo força. E você passa a se questionar sempre que perceber essa guerra interna. Você começa a viver mais leve, mais tranquilo, mais em paz. E essa angústia, esse vazio que a maioria das pessoas sentem, que elas não sabem explicar, mas elas têm um desconforto, ele vai sumindo. Porque a consciência vai estar trabalhando junto com o subconsciente. O subconsciente, ele é mais forte. Porém, precisa ter esse impulso, essa força de vontade para superar as suas próprias desculpas. Por exemplo, eu treino em casa sozinha há mais de 3 anos e estou muito satisfeita com o meu corpo. E é engraçado quando eu falo para as pessoas que eu treino sozinha em casa. Todas as pessoas soltam, eu não consigo. E eu fico pensando, por que elas não conseguem? O que é essa força oculta que não deixa a pessoa chegar no objetivo sozinha? Não é frustrante quando você perde essa guerra interna com você mesmo? E as pessoas não param para pensar sobre isso. Elas ficam no automático, Elas falam, eu não consigo. E não se questionam por que elas não conseguem. Eu sempre fui disciplinada desde criança, Meus pais nunca precisaram falar para eu estudar. Por exemplo, eu fazia natação. E eu queria o quê? Ganhar medalha. Então eu ganhava. Aí fui jogar tênis. O que eu queria? Ganhar troféu. Eu ganhava. Depois eu queria passar na USP. Passei.
Então, assim, tudo na vida que a gente faz com foco e disciplina é sucesso. Simples, né? Vamos descobrir qual que é essa força oculta que não te deixa chegar no seu objetivo. É sobre tudo isso que nós vamos falar no programa Intensamente. Vamos organizar nossos pensamentos, alinhar o corpo com a consciência, parar essa guerra interna de querer e não conseguir chegar. Vamos acessar a nossa criatividade, aflorar a nossa intuição, criar a nossa realidade com consciência, destravar a vida e o mais importante, sentir-se bem de corpo e alma. Então este foi o primeiro programa que eu usei para me apresentar e apresentar o conteúdo do Intensamente. Continue me acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Lá eu faço bastante vídeos sobre os mistérios da mente. E eu aguardo vocês a semana que vem. Vamos juntos desvendar os mistérios da mente e destravar a nossa vida. Até mais!